Alô, amigos! Alô, pré-vestibulandos! Alô, concurseiros! Alô, galera que gosta de ciências humanas! Mas aqui, uma vez, professor Everaldo com vocês, para a gente discutir, debater, conversar sobre ciências humanas. E em nossa aula de hoje, vamos falar de um tema muito interessante, que é a história das constituições brasileiras. Aproveito e faço o convite a você para se inscrever em nosso canal no YouTube, Oficina de Humanas. Você se inscreve e contribui para divulgar o nosso material e para que outras pessoas tenham acesso gratuitamente ao nosso material. Fazemos esse convite a você, Ciências Humanas, professor Everaldo, viajando no conhecimento com vocês. Valeu, meus guerreiros! Vamos andar com vocês hoje por um assunto muito interessante, a história do direito, a história da Constituição e a história do Brasil. O Brasil é um dos países que mais tem Constituição no mundo. Nós temos 7 constituições. Significa dizer que a gente não sabe muito bem o que quer da vida, não é isso? Porque os Estados Unidos têm uma até hoje, só para você ter uma ideia. Só que a nossa Constituição, por exemplo, tem uma diferença. A deles é mais resumida, é uma Constituição chamada Constituição Principiológica, sintética, porque os estados lá, as unidades federativas, é que praticamente definem as coisas. Aqui no Brasil, nós temos uma Constituição extensa, chamada Constituição Analítica. Ela não é principiológica, ela busca detalhar as coisas com maior profundidade, visando dar garantias mínimas à sociedade, né? Então, se nós temos 7 constituições, como essas constituições surgiram? Qual era o contexto histórico? Que interesses estiveram envolvidos? Quais foram as forças sociais que foram protagonistas nesse processo? Então vamos lá, começando pela Constituição Imperial. Vocês lembram que o Brasil é um país sui generis. Nós ficamos independentes de Portugal, mas o nosso governante Dom Pedro I era português, não era brasileiro. O Brasil ficou independente de Portugal, mas governado por um português. E vamos lembrar que Dom João, quando regressou a Portugal, deixou aqui seu filho Dom Pedro, e teve um momento que Dom Pedro pensou em ir embora para Portugal. E a elite brasileira pediu para que Dom Pedro não fosse, para que ele ficasse, porque havia ameaça da recolonização do Brasil. Portugal tinha feito a Revolução Liberal do Porto, que ameaçava recolonizar o Brasil, e a presença de Dom Pedro aqui evitava. Então insistiram muitas vezes que Dom Pedro voltasse a Portugal. E quando Dom Pedro ficou balançado, a elite fez o pedido para que ele ficasse, e tem aquele episódio muito falado, muito retratado, muito exposto, onde Dom Pedro faz a declaração: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, digo ao povo que fico. E Dom Pedro ficou no Brasil, justamente para evitar a recolonização, ou evitar uma guerra entre Brasil e Portugal, porque a elite queria independência, mas não queria o povo envolvido, já que a elite não queria discutir a questão abolicionista. Então, diferentemente de outros países que adotaram a república, o Brasil adotou a monarquia. O Brasil adota a monarquia como forma de governo. E interessante que todas as lutas coloniais, Conjuração Mineira, Conjuração Baiana, Revolução Pernambucana, só falavam em república. Mas por uma questão de conveniência, adotamos o quê? A monarquia. Bom, Dom Pedro enfrenta problemas para consolidar-se no poder. Há portugueses que não aceitam independência. Vai ter uma guerra de independência, não contra Portugal, mas contra portugueses que viviam no Brasil e não aceitavam a separação. Bom, qual é a lei maior de um país? A Constituição. Então, Dom Pedro faz a convocação da Assembleia Constituinte. Com o critério, para votar, você tem que ter renda substanciosa. E para ser candidato, também. Mas tem uma curiosidade da primeira eleição do Brasil. O valor da renda era calculado com base na quantidade de hectares de mandioca que você tinha cultivado. Então, 100 alqueires de mandioca para ser eleitor de paróquia. 400 alqueires para ser candidato a deputado. Então, é o voto censitário. Aí, nesse momento, nós temos 2 partidos. Agremiações, com algumas divisões internas, mas 2 principais. O Partido Português, que era formado de portugueses, eram comerciantes, eram funcionários públicos,
eram militares. Queriam uma Constituição que desse mais poderes ao imperador. Porque Dom Pedro era português, se ele tivesse força, ele ia ajudar os portugueses. E Dom Pedro tinha uma formação absolutista e não liberal. Já a elite agrária, que pediu para que Dom Pedro não fosse embora, o sonho dela era governar o Brasil. E governar o Brasil através de quê? De uma monarquia parlamentarista. É isso? Então, os brasileiros, que eram uma espécie de monarquia parlamentarista, e os portugueses, uma monarquia absolutista. Na essência é isso. Há outras divergências, mas na essência é isso. Quem é mais rico? Fazendeiro, porque os brasileiros eram fazendeiros. Também comerciantes e mais numerosos. Quem mais vai eleger deputado da Assembleia Constituinte? Os brasileiros. Então, os brasileiros que defendiam uma Constituição de estilo parlamentarista, com a monarquia, têm maioria no parlamento e vão elaborar o projeto de Constituição. Esse projeto de Constituição foi batizado, historicamente, como Constituição da Mandioca. Muito famosa essa expressão. Por que a Constituição da Mandioca? Porque o critério para as pessoas votar era a quantidade de alqueires de mandioca que tinham cultivado. Já pensou que curiosidade? Só que, imagine, se os brasileiros tinham maioria no parlamento, a Constituição ia fortalecer o projeto de Constituição, que é chamado de Constituição da Mandioca, ia fortalecer Dom Pedro I ou o parlamento? Claro, o parlamento. Só que Dom Pedro não aceita. O que ele faz? Manda um recado e diz: olha, amiguinhos do parlamento, quero uma Constituição digna de mim, do povo e do Brasil. E o parlamento responde: será a Constituição digna do povo, do Brasil e do imperador. E Dom Pedro faz o quê? No dia 12 de novembro de 1823, manda a cavalaria cercar o prédio do parlamento à noite e exige que todos os deputados abandonem o prédio. Esse episódio na história é chamado Noite da Agonia, 12 de novembro de 1823. Então, Dom Pedro I dissolveu a Assembleia Constituinte. Por que motivo? Porque o projeto de Constituição limitava os poderes do imperador. Então, o Brasil já nasce com viés autoritário, né? Se Dom Pedro dissolveu o parlamento, quem vai elaborar a Constituição? O próprio imperador. E aí ele vai impor ao país a Constituição de 1824. Tem que tomar cuidado, viu? Vocês que se preparam para o vestibular. Muita gente pensa que a Constituição de 1824 é a Constituição da Mandioca. É errado esse raciocínio. Constituição da Mandioca é a Constituição, é o projeto de Constituição que o parlamento elaborou. Essa é a Constituição da Mandioca. Limitar os poderes do imperador. A de 24, Dom Pedro impõe ao país. Por isso que ela é o quê? Outorgada. Quer dizer o quê? Imposta. Não é isso? Dom Pedro impõe ao país uma Constituição digna, entre aspas, dele, da vontade do imperador. Essa Constituição estabelecia o voto censitário, só que o voto censitário, a renda deixou de ser calculada em mandioca e passou a ser calculada em dinheiro. Houve essa mudança. Passou sendo voto censitário. A maioria do povo não votava. Senado vitalício, que é isso? Uma vez senador, você era senador para o resto da vida. Lembrar que a eleição era indireta, o eleitor de paróquia elegia o eleitor de província, e o eleitor de província votava para deputado e senador. Tá certo? Uma vez senador, senador para o resto da vida. Estado unitário, o que é isso? As províncias não tinham autonomia política. Eram subordinadas ao poder executivo, que era escolhido pelo imperador. É isso? Então, Estado unitário é aquele estado em que as províncias não têm autonomia política. Diferente de hoje, cada estado tem poder legislativo, tem poder executivo, tem poder judiciário. Ou seja, tem capacidade de se autogovernar. No Brasil Império não existia isso. Dom Pedro mandava em tudo. Outra coisa, Estado confessional. Igreja e Estado era uma coisa só. Tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Dom Pedro era católico. Inclusive, as ordens do Papa só se aplicavam no Brasil se Dom Pedro autorizasse. Era o chamado beneplácito. Outra curiosidade, a nomeação dos padres também passava pelo crivo do imperador, era chamado padroado.
Imagina um poder que Dom Pedro tinha. Uma outra coisa é a Constituição que tem 4 poderes. O maior de todos, o poder moderador, e abaixo do poder moderador, os demais poderes. Executivo, que é o Conselho de Estado, Dom Pedro escolhe os membros. Legislativo, Congresso Nacional, bicameral, Câmara e Senado. E Judiciário, né, que é vinculado ao imperador. Então esse é o Brasil constitucional. Ela dizia no texto que era liberal, fazia referência às ideias iluministas, mas na essência a Constituição autoritária preservava a escravidão, aí o escravo é visto como objeto, uma propriedade que constava das heranças, dos inventários das pessoas. Então esse é o Brasil Império do poder supercentralizado. Vem a República em 1889, nós temos a implantação da República. Com a implantação da República, vem a Constituição de 1891. Essa Constituição de 1891, ela foi inspirada nos Estados Unidos. Tanto é, gente, que o nome do Brasil era República dos Estados Unidos do Brasil. Professor, isso é uma coincidência? Não, gente, é cópia mesmo. Até a nossa bandeira republicana, a primeira concepção, era igual a dos Estados Unidos. Só que lá é vermelho e azul, aqui é verde e amarelo. Olha que coisa ridícula. Como até o ridículo tem limite, a gente fez uma mudança e ficou com a atual bandeira nacional, certo? Então, se estabelecia a república, forma de governo, em que o chefe de Estado é o presidente. Federativa, os estados passaram a ter autonomia política. Foi a Constituição que deu mais autonomia aos estados do Estado do Brasil, foi a Constituição de 1891, porque foi inspirada nos Estados Unidos. Presidencialista, porque o chefe de Estado é o presidente. Então o Brasil acumula ao mesmo tempo o poder de chefe de Estado e o poder de chefe de governo. Típico dos Estados Unidos. Nós caminhamos por esse mesmo modelo. Então o Brasil era uma república presidencialista. Tripartição do poder, inspirada em no Barão de Montesquieu. Executivo, Legislativo e Judiciário são independentes e harmônicos entre si. Não tem mais hierarquia, não existe mais o poder moderador que Dom Pedro tinha e mandava demais. Todos estão no mesmo nível, são independentes e harmônicos, estão no mesmo status, né? Legislativo, função legislar e fiscalizar. Executivo, executar as obras. Judiciário, aplicar as leis, não é isso? Então a tripartição do poder no Brasil nasce com a Constituição de 1891. O voto deixou de ser censitário, mas tinha uma coisa interessante, ele era aberto. Todo mundo sabia que as pessoas votavam. Por isso que era chamado de voto de cabresto. O eleitor não tinha liberdade para escolher em quem votar. Votava em quem o chefe mandava. E cada região tinha um chefe que mandava nos votos, que era chamado curral eleitoral. Então, na República Velha, o voto não era mais censitário, mas o sufrágio não era universal. E o voto era aberto. Quem votava? Somente os homens. Tirava as mulheres. Todos os homens votavam, somente os homens maiores de 21 anos. Exceto analfabetos não votavam, as mulheres não votavam e os mendigos não votavam. Religiosos também não votavam. Ou seja, a primeira eleição direta votou menos de 5% da população. Então, continuava a maioria do povo à margem das decisões políticas. Tá certo? Uma coisa, o habeas corpus já existia no Brasil. Só que ele ganha status, ele era uma norma infraconstitucional e ganha status de norma constitucional. Então, nós tínhamos a constitucionalização de quê? Do habeas corpus com a Constituição de 1891. Os estados tinham muita autonomia, inclusive, nessa época aí. Então, essa é a primeira Constituição da República. Foi chamada de aliberal, porque, em tese, se inspirou nas doutrinas liberais. Uma figura que teve uma influência muito grande no texto dessa Constituição foi Rui Barbosa, né? Teve uma influência significativa na elaboração dessa Constituição. Bom, a República Velha se acaba em 1930, Vargas chega ao poder e ele vai criar uma nova Constituição. Só para lembrar, a Constituição de 1891 ela foi promulgada, porque ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. A de 34, a era Vargas, a primeira, vai ser também uma Constituição
promulgada, quer dizer, elaborada por uma Assembleia Constituinte. Diferente da Constituição Imperial, que foi imposta, quer dizer, outorgada. Qual o contexto dessa Constituição de 34? Vamos lá. No mundo se vivia o pós-Primeira Guerra Mundial, a crise do liberalismo, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. No Brasil, a crise da República do Café com Leite, a chegada de Vargas ao poder e uma nova concepção do Estado. Aquele Estado de visão liberal, de não intervir na economia, perde espaço, ganha espaço a ideia de um Estado intervencionista, de um Estado planejador, de um Estado atuador. Então, essa Constituição ela vai criar um novo panorama. O Estado vai estar mais presente na vida das pessoas. É quando surge no Brasil o que se denomina na doutrina de direitos humanos de segunda geração ou segunda dimensão, que são os direitos econômicos, sociais e culturais. Porque a Constituição de 1991 garantia direitos civis e direitos políticos, os direitos de primeira dimensão ou primeira geração. Aqui traz os direitos de segunda dimensão ou segunda geração. Então, por exemplo, o Estado intervém na economia com a criação de empresas, com monopólio, com protecionismo. O Estado regula a relação capital-trabalho. As leis trabalhistas passam a ser disciplinadoras do conflito capital-trabalho, né? O habeas corpus é garantido, que protege que bem jurídico? A liberdade de locomoção. Surge uma nova garantia constitucional. Qual é? O mandado de segurança. Ele surgiu em 1934, na era Vargas. Então, você tem o voto secreto, o voto feminino, não é isso, gente? A ideia de que o Estado tem compromisso com a educação, é a primeira Constituição que estabelece um mínimo de investimento para ser feito em educação pelos governos. Então, o Estado intervencionista, um Estado protecionista, um Estado regulador da relação capital-trabalho, um Estado indutor do processo de desenvolvimento, porque Getúlio priorizava a atividade industrial. E aí estabelecia eleições para todos os níveis. Só que nos anos 30 também cresce no mundo o quê? A doutrina nazi-fascista. E Getúlio vai pegar a carona nisso. O que acontece? A Constituição de 34 dizia que o mandato presidente era de 4 anos, sem reeleição. Vargas chegou ao poder em 30 pela luta armada. Em 34, ele foi eleito indiretamente. Em 38, deveria sair. Mas ele queria continuar. O que ele faz? Inventa o que chamaríamos hoje de fake news. Ele mandou que os integralistas, que eram fascistas, e os militares, fabricassem um falso plano comunista para dizer que os comunistas estavam tomando conta do Brasil. Tinha um plano para isso. E que só existia uma pessoa capaz de salvar o Brasil do perigo comunista. Quem era? Getúlio Vargas. Esse plano chamado Plano Cohen, falso plano comunista, criado por Vargas para justificar o golpe do Estado Novo. Sob que pretexto? Afastar o perigo comunista. Então, cria-se a Constituição outorgada, quer dizer, imposta. Um homem sozinho praticamente elaborou o texto. Na verdade, ele copiou da Polônia. Por isso que a Constituição de 37 é chamada de apolaca, porque foi a cópia da Constituição da Polônia. Constituição autoritária. Suprimiu as eleições, suprimiu os partidos políticos, caçou governadores, prefeitos, deputados, vereadores, senadores, nomeou interventores para estados e municípios, com a justificativa de Getúlio, para ter essa Constituição autoritária, somente um governo forte vai ser capaz de salvar o Brasil do perigo comunista. Então é a Constituição 37, uma Constituição outorgada, a polaca, sem liberdade de expressão, sem pluripartidarismo, sem partidos, sem direito de greve, embora houvesse leis o quê? Trabalhistas. Então Francisco Campos é o grande mentor dessa Constituição. Não existe habeas corpus, que é a ditadura. O governo criou um órgão para censurar, chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Serviu para duas coisas. Perseguir quem discordava do governo. Aí nós temos pessoas famosas, como Raquel de Queiroz, como Graciliano Ramos, como Jorge Amado, que foram presos por discordar do governo Vargas. Calcula-se que mais ou menos 10 mil pessoas
tenham sido presos na era da ditadura Vargas, Estado novista, né? A intervencionismo estatal vai se aprofundando, na visão de Vargas, o Estado tem que estar presente. É aí onde surge a Chesf, surge o atual DENIT, que na época chamava DNR, surge a Companhia Siderúrgica Nacional, surge o Conselho Nacional do Petróleo. É aquela visão que o Estado tem que ser presente para que o país consiga o quê? Crescer. Então, o período do Estado Novo foi o período da era Vargas que mais se inspirou na visão fascista de sociedade. Agora, Vargas tinha aquele negócio, uma vela para Deus, outra para o diabo. Ele tinha Filinto Miller, que era um adepto do fascismo, chefe da polícia política, e ele tinha Oswaldo Aranha, que era simpático aos Estados Unidos. Então ele alimentava essas coisas aí. Tanto é que Getúlio vai entrar na Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos, né? Bom, queda de Vargas em 45, queda do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália. O Brasil precisa se redemocratizar, surge a Constituição de 46, que é chamada de a redemocratizadora. Por que essa expressão? Porque ela nasce após a ditadura do Estado Novo, né? E aí, qual a ideia? Trazer a democracia para o país, né? Então a Constituição vai ser promulgada, significa elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Se estabelecia as liberdades democráticas, o pluripartidarismo, né? A liberdade de expressão, o habeas corpus, o mandato de segurança, não é isso? A ideia de que o Estado tem que investir o mínimo em educação também estava na Constituição de 46, né? Porque a ideia de que o Estado tem que induzir. Foi na era Vargas, inclusive, ainda no Estado Novo, que surgiu o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Porque era preciso preparar a mão de obra. E a ideia do Estado intervencionista. Aí, período que vai de 45 a 64, como chama de República Populista, no sentido de que havia governos com discursos apelativos, como Juscelino, 50 anos em 5, Jânio Quadros, que ganhou a campanha usando a vassoura como símbolo, não é isso? Getúlio Vargas, o pai dos pobres, o velhinho outra vez, né? Foi um período de muita estabilidade, mas a Constituição ela era democrática, não é isso? E a sociedade conquistou umas coisas interessantes durante esse período da história. Aí veio a crise dos anos 60, o golpe militar de 1964, o mundo vivia a tensão da Guerra Fria, especialmente na América com a Revolução Cubana. A questão do, entre aspas, terror comunista era espalhado para criar medo nas pessoas e assim justificar um possível golpe. E o João Goulart, que era vice de Jânio Quadros foi eleito, assumiu e com 7 meses renunciou. Era um presidente doido ou não era? Era. Será que foi um presidente doido da nossa história? Vocês julguem. Né? 7 meses renunciou, o Jango assumiu. E o período do Jango foi de intensa instabilidade política. Jango era acusado de ser simpático às ideias comunistas. Aí veio o golpe militar. O golpe militar vai caçar muita gente, vai suprimir partidos, vai implantar o bipartidarismo, partido do governo, Arena, partido da oposição, MDB, né? Vai suprimir eleições para presidente, para governadores, para prefeito das capitais. Vai caçar direitos políticos de diversas pessoas, a exemplo do Fernando Henrique Cardoso, a exemplo do João Goulart, do Juscelino Kubitschek. Então, a Constituição de 67, ela foi o texto elaborado por Pedro Aleixo. Deram ao parlamento um prazo curtíssimo para votar, e o parlamento teve que votar. A Arena, que era do lado do governo, tinha a maioria, votou. Qual a intenção dessa Constituição de 67? Legitimar os atos autoritários. Dizer que os representantes do povo, que era o parlamento, aprovou. Não é isso? Então, a centralização política ela é otorgada, Pedro Aleixo é o mentor. Há uma série de restrições aos direitos políticos dos cidadãos e das lideranças políticas. O presidente passa a ser eleito por um colégio eleitoral, o povo não o escolhe. Na verdade, assim, os generais indicavam o nome, esse nome era levado ao parlamento e o parlamento aprovava. Depois, quiseram acentuar o processo de centralização com a adicional número 5 de 68, né? Que aprimorou a repressão, a tortura em nome da segurança nacional. Então, a Constituição de 67, inclusive, ela não estabelecia a obrigação do Estado de investir qualquer valor em educação.
Diferente da de 46, da de 34, da de 88, que estabelece o mínimo de investimento, tá bom? Aí vem a Constituição de 88. A Constituição de 88, que é a nossa atual, ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela nasce no momento de reabertura política. Ela nasce no momento de festejo da liberdade, da democracia. Os 21 anos de ditadura é para ser esquecidos, deixados de lado. E aí, por ser um momento histórico novo, construímos a mais democrática Constituição da história do Brasil, aquela que mais teve participação do povo na elaboração, no debate, na discussão e nas decisões, né? Estabelecemos a quantia mínima para se investir em educação, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direito de assistência social, direito ambiental, né? O analfabeto passou a votar, que em 80 passou o direito de votar, antes não votava. Eleições de 2 turnos. Então, foi um momento de celebração da democracia, da liberdade. Embora essa Constituição já tenha sofrido mais de 200 emendas, ela criou um Estado numa visão nacionalista, numa visão protecionista, ela buscou garantir os direitos econômicos, sociais e culturais, ela assegurou uma legislação ambiental altamente progressista e avançada para o mundo, né? Que é a nossa Constituição. Inclusive, 9 artigos dedicados à educação. Então veja como se tinha uma visão de buscar assegurar ao conjunto da sociedade brasileira um mínimo de direito na Constituição. Então aí é uma Constituição analítica, ela é extensa, ela busca assegurar direitos, ela busca evitar o retrocesso social nas conquistas de direitos do povo, e ela tem passado por muitas reformas nos anos 90 e no século 21. Mas essa é o que, gente? Essa é a história do direito constitucional brasileiro. Você entender que como nasceram as Constituições. Então vamos lá. A de 1924, de forma autoritária, a de 91, promulgada, a de 34, promulgada, 37, autoritária, 46, promulgada, 67, autoritária, 88, promulgada. Essa é a história das Constituições brasileiras. Valeu, meus amigos? Viajamos aí, entendendo um pouco como se formou o Estado brasileiro do ponto de vista constitucional ao longo da história. Valeu, meus guerreiros, até o nosso próximo encontro.